acha que porcentagem só serve para saber qual é o desconto que tu vai ter naquele produto que tu tá namorando há anos e vai entrar em promoção na Black Fraud, onde tudo sai pela metade do dobro? De promoção eu entendo, prof. Agora, porcentagem, já me perdi. Bom, então tu tá no vídeo certo, porque hoje eu vou falar sobre como usar contagens e porcentagens para entender dados. Isso é básico, mas é essencial, especialmente se tu tá na área da saúde. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! Saber como calcular e interpretar esses números é fundamental para transformar dados brutos em informações úteis. Eu vou mostrar como isso funciona com exemplos práticos e aplicações que tu pode usar não só na tua pesquisa, mas no dia a dia. Contagens são exatamente o que o nome diz. Não me diga! Então, contagem é o número de indivíduos numa categoria específica. Por exemplo, quantos pacientes têm hipertensão? Já porcentagens mostram esses números de forma relativa comparando com o total. Então, se eu tenho 20 pacientes e 5 têm hipertensão, como é que isso vira porcentagem? Boa pergunta, minha querida Pimpolha. Para calcular a porcentagem, tu divide o número de indivíduos pela população total e multiplica por 100. Nesse caso, 5 dividido por 20 vezes 100 é igual a 25%, ou seja, 25% dos teus pacientes têm hipertensão. Por que eu preciso saber disso? Porque tu é da área da saúde e as porcentagens ajudam a tomar decisões. Por exemplo, para o nutricionista, saber que 60% dos pacientes não seguem uma dieta pode indicar que ele precisa pensar num novo plano alimentar. Mas se esses números forem pequenos, tipo, se um médico só tem informação de 5 pacientes? Ótima pergunta! Quando o número de indivíduos é muito pequeno, as porcentagens podem enganar. Por exemplo, se 4 de 5 pacientes têm hipertensão, isso dá 80%. Mas com tão poucas pessoas, o dado pode não representar a realidade maior. Nesse caso, é melhor trabalhar com amostras maiores. Tranquilo com a porcentagem até aqui? É mais ou menos! Para calcular a porcentagem de um grupo em relação ao total, basta seguir 3 passos simples. Pega a contagem de indivíduos em uma categoria, divide pelo total de indivíduos e multiplica por 100. Imagina que a gente está estudando 100 pacientes. Podia ser 14.425, 200 pacientes, 30 pacientes, não importa. Eu vou usar 100. E a gente quer saber quantos deles se curaram depois de um tratamento. Digamos que dos 100, 60 pacientes melhoraram. A contagem é 60. A porcentagem é 60 dividido pelo total, que são 100 pacientes, vezes 100, que dá 60%. Se 30 não tivessem melhora e 10 piorassem, as percentagens ou porcentagens seriam: não melhoraram, 30 dividido por 100, que é o número total de pacientes, vezes 100, que é igual a 30%. E os que pioraram, 10 dividido pelo total de 100, vezes 100, que dá 10%. Viu como essas porcentagens nos ajudam a entender rapidinho o resultado do tratamento? Mas se a gente estiver lidando com variáveis categóricas, a coisa muda um pouco de figura. Eu já te expliquei os tipos de dados que a gente usa em estatística nesse vídeo que vai ficar indicado no card e na descrição. Quando a gente tem 2 variáveis categóricas, como sexo e preferência por time de futebol, se usam tabelas cruzadas ou crosstabs. Elas mostram a contagem e a porcentagem de cada combinação de categorias. Olha pra cá! Ai, que susto! Por exemplo, numa pesquisa sobre preferência por time de futebol, 200 pessoas foram entrevistadas. Essa tabela resume os resultados. Aqui dá para calcular porcentagens para cada combinação. Por exemplo, homens que torcem para o Inter, 40 dividido por 200 vezes 100, 20% da população. Mulheres que torcem para o Grêmio, 50 dividido por 200 vezes 100, que dá 25% da população. E por que isso me interessa? Olha, se tu fosse dona de uma loja que vende camiseta de time,
tu saberia que nessa amostra talvez fosse interessante comprar mais baby looks do Grêmio e mais camisetas grandes do Inter. Se tu quer montar o teu estoque à moda louco, talvez mais tarde tu tenha que colocar tudo em promoção e perder um pouco do teu lucro. Eu entendi a referência. Um erro comum é interpretar porcentagens sem considerar o tamanho total da amostra. Por exemplo, 80% de 10 pessoas é 8 indivíduos, enquanto 80% de 1.000 pessoas é 800 indivíduos. Dizendo de um outro jeito, um estudo com apenas 10 pessoas tem pouca representatividade em comparação com um estudo de 1.000 pessoas. Se te derem só as porcentagens, é bom tu pedir os números absolutos. Então quer dizer que não dá pra confiar em porcentagem? Confia, mas verifica. E lembra, o contexto sempre importa. Numa doença rara, é difícil ter uma amostra enorme de pessoas, porque, como eu te falei, a doença é rara. Agora que tu sabe usar contagens e porcentagens, vai lá calcular se não estão te enrolando com o desconto na promoção. No próximo vídeo eu vou te falar sobre medidas de tendência central, então te inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado do vídeo novo. Eu ia curtir muito se tu me mandasse um valeu demais ou um pix nesse e-mail para ajudar a pagar as contas do canal. Aliás, esse e-mail é por onde tu me chama se precisar de uma mentoria para o teu trabalho acadêmico. Mas se o bicho tá pegando e tu tá duro de grana, me faz muito feliz tu deixar o teu joinha para fortalecer a amizade e um comentário que pode ser só um emoji fofinho para aumentar o engajamento. Agora, se tu não gostou do vídeo, que tal compartilhar ele pro teu desafeto? É uma boa oportunidade tu não passar raiva sozinho. Prof, as tuas gafes vêm no final, né? Óbvio, Pimpolha. Ou tu achou que ia começar rindo da minha cara e ia ficar sem ver o conteúdo do vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Digamos que 60% dos... Puta que pariu! Palavrão não! 60%... Por exemplo, se... Ah! A porcentagem até aqui... Ai! Eu vou calcular e interpretar... Easy, Adriana. Easy. Tá com pressa? Quer ir pra onde? Ai, coceira!